Bem-vindos de volta, criaturas da noite. Ou simplesmente bem-vindo. Vai para aqui. São Paulo, 1986. O underground fervilhando. Punk, gótico, industrial. Tudo acontecendo nos espaços que a cidade esqueceu. Porões, galpões, frigoríficos abandonados. A cena inteira sobrevivendo nos lugares onde ninguém olha. Bonito, não é? Até certo ponto. Porque quando ninguém olha, ninguém vê o que acontece. Existia uma festa, itinerante, sem divulgação, sem endereço fixo. Você recebia um convite e aparecia. O nome? Matadouro. E todo mundo achava que era provocação. Estética. Branding de quem quer chocar a burguesia. Ninguém levava a pé da letra. Devemos ter cuidado com nomes, criaturas. Às vezes, a verdade mais atroz é a que está escrita na sua frente, em letras garrafais, e a gente escolhe não ler. Nosso protagonista escolheu não ler. E entrou. E descobriu que certas portas, uma vez abertas, não permitem que você volte sendo a mesma pessoa. Essa história é sobre o preço de ver demais. Sobre o que acontece quando o véu se rasga e você descobre que a coisa mais assustadora do mundo não é o sobrenatural. É o natural. O absolutamente, impiedosamente natural. Vocês vieram aqui por escolha própria. Lembrem-se disso. Que o ritual comece em O Matadouro. O sonho era sempre o mesmo. Um corredor comprido demais, iluminado por uma luz vermelha que pulsava como batimento cardíaco. O chão estava molhado, não de água. O líquido era espesso, morno e grudava nas solas dos pés descalços com um som que lembrava beijos obscenos. No final do corredor, uma porta de aço. Atrás dela, música. Graves tão profundos que vibravam no externo, nos dentes, nas órbitas dos olhos. E por baixo da música, como uma corrente subterrânea, algo que poderia ser um grito ou poderia ser uma risada. Otávio acordava sempre no mesmo ponto, quando estendia a mão para a maçaneta e sentia que ela estava quente. Naquela manhã de março de 1986, ele acordou com tinta nos dedos. Tinha pintado de novo durante a noite, sem se lembrar. A tela encostada na parede do kitnet mostrava o corredor vermelho em detalhes que sua mente consciente não conseguia reproduzir. Cada azulejo rachado, cada mancha no chão, cada tubo de luz fluorescente envolvido em celofane vermelho. Ele ficou olhando a tela por um longo tempo. Não era a primeira. Eram 7 agora. 7 telas diferentes do mesmo lugar. Um lugar onde nunca tinha estado. Pelo menos era o que acreditava. Otávio Maia tinha 31 anos e a aparência de que tinha mais. Morava num apartamento de um cômodo na Bela Vista, onde o cheiro de água-rás competia com o de mofo e cigarro frio. As telas cobriam as paredes como janelas para lugares que não existiam, ou não deveriam existir. Ele vivia de bicos. Ilustrações para fanzines, capas para bandas que nunca iam gravar um disco, retratos em bares por 20 cruzeiros e uma cerveja. Não tinha família em São Paulo, não tinha namorada. Tinha conhecido, que é diferente de amigo. Gente que sabia seu nome e acenava em shows, mas que não notaria se ele desaparecesse. Essa última parte era importante. Otávio só não sabia ainda. Os sonhos tinham começado em janeiro. Primeiro vagos, atmosféricos. Fragmentos de cor e sensação que se dissolviam ao acordar. Mas foram ganhando definição, nitidez, como uma fotografia emergindo lentamente do banho químico. Em fevereiro, já vinham com rostos, pessoas que ele não reconhecia, em situações que não compreendia. Um homem de barba ruiva ajoelhado no chão de concreto, segurando o próprio braço como se ele não pertencesse mais ao corpo.
Uma mulher jovem correndo por um corredor estreito, batendo em paredes que não cediam. E sempre aquela porta de aço no final. Otávio pintava porque não sabia mais o que fazer. A obsessão tinha um peso quase físico, uma pressão no peito que só aliviava quando o pincel tocava a tela. Foi Sérgio quem mencionou o Matadouro pela primeira vez. Sérgio era baterista de uma banda de punk industrial que ensaiava no mesmo prédio onde Otávio morava, 2 andares abaixo, num espaço que tinha sido depósito de tecidos. Eles se esbarravam na escada, trocavam cigarros, dividiam informações sobre shows e festas com a informalidade de quem vive na mesma trincheira cultural. "Você ouviu falar do Matadouro?" Sérgio perguntou numa sexta-noite, sentado no degrau com uma lata de cerveja amassada. "Dizem que é a parada mais pesada do underground agora. Sem endereço fixo, sem divulgação. Você recebe um papel com local e horário e, pum, aparece. A da noite era num lugar diferente." Otávio não deu importância. São Paulo, nos anos 80, era cheia de festas assim. Efêmeras, clandestinas, alimentadas pelo boca a boca e pela necessidade coletiva de espaços que não existiam oficialmente. Mas, 3 dias depois, encontrou um papel dobrado enfiado por baixo da porta do apartamento. Um retângulo de cartolina preta com letras prateadas em relevo. Matadouro. Abaixo, um endereço na Moca. Zona industrial, galpões, o tipo de lugar que a cidade estava esquecendo. E um horário. 00:30 de sábado. Nada mais. Sem telefone, sem nome de organizador, sem line-up. Otávio virou o papel. Em tinta vermelha havia um símbolo. Um círculo com 3 linhas verticais cortando-o por dentro, como grades. Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Tinha pintado aquele símbolo. Na terceira tela, no canto inferior esquerdo, quase escondido entre sombras. Um detalhe que ele mesmo não lembrava de ter colocado. Foi ao ateliê e conferiu. Era idêntico, traço por traço. Otávio sabia que não deveria ir. Essa certeza era tão nítida quanto as imagens dos sonhos. Uma convicção instalada no corpo, anterior ao pensamento racional. Mas a mesma coisa que ele dizia para não ir era a coisa que precisava entender. Se os sonhos eram reais, se aquele lugar existia, ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava saber se estava enlouquecendo ou se algo genuinamente impossível estava acontecendo. Ele foi. O endereço levava a um antigo frigorífico desativado. O prédio era um bloco de concreto sem janelas, com a fachada coberta de pichações e cartazes rasgados. A única indicação que algo acontecia ali era a fila. Umas 40 pessoas, talvez 50, espalhadas pela calçada com a postura propositalmente casual de quem frequenta lugares que não quer ser visto frequentando. Preto era a cor dominante. Couro, algodão, vinil. Cabelos esculpidos com gel e laquê. Maquiagens que transformavam rostos em máscaras. A cena gótica e punk paulistana concentrada num único ponto. Na porta, um homem grande e silencioso conferia os convites com uma lanterna ultravioleta. O papel de Otávio brilhou com um tom azulado e o segurança se afastou sem dizer nada. O interior do frigorífico tinha sido transformado com um pragmatismo brutal. A estrutura industrial permanecia exposta. Trilhos no teto onde antes se penduravam carcaças, paredes de azulejo branco manchado pelo tempo, ralos enormes no chão de concreto polido. Mas sobre essa ossatura tinham sido instaladas luzes estroboscópicas, caixas de som empilhadas como totens e tecidos escuros que dividiam o espaço em ambientes semipermeáveis. A música era uma massa sônica que Otávio sentiu antes de ouvir. Batidas eletrônicas pesadas, lentas, industriais, com uma frequência grave que parecia emanar do próprio piso. E a luz era vermelha. Não totalmente. Havia focos de branco e roxo nos cantos, mas a dominante era aquele vermelho profundo, saturado. Otávio olhou para as próprias mãos e viu-as cobertas por aquele tom,
como se estivesse usando luvas de sangue. Era o corredor do sonho. Não literalmente. A planta era diferente, o espaço era maior, mas a sensação era idêntica. A qualidade da luz, a temperatura do ar, o cheiro, principalmente o cheiro. Suor, cigarro, álcool, fumaça de máquina e, por baixo de tudo aquilo, algo que o frigorífico nunca tinha perdido completamente. O fantasma do sangue antigo impregnado no concreto, nos azulejos, nos ralos. Um cheiro adocicado e metálico que o cérebro humano reconhece antes de nomear. Otávio percorreu os ambientes com o coração batendo forte demais. A festa era real, as pessoas dançavam, bebiam, conversavam nos cantos com a intimidade de quem precisa gritar no ouvido do outro para ser ouvido. Mas ele não conseguia relaxar. Cada rosto que passava era comparado automaticamente com os rostos dos sonhos. Cada corredor era confrontado com um corredor vermelho que pintara 7 vezes. Foi por volta das 2 da manhã que percebeu algo sutil. A multidão estava diminuindo. Não de forma abrupta. Era um esvaziamento gradual, como maré baixa. Os ambientes do andar principal raleavam, e as pessoas que restavam pareciam migrar para os níveis mais baixos do frigorífico. Escadas que antes estavam bloqueadas agora estavam abertas, convidando-o a descer. Otávio desceu. O subsolo era diferente. A decoração acabava ali. Era o frigorífico puro, sem disfarce. Corredores estreitos de azulejo, portas de aço pesado, câmaras frias desativadas com as portas entreabertas. A música chegava abafada, distante, como o som do mar ouvido de dentro de uma concha. A luz era mais escassa, concentrada em lâmpadas industriais, protegidas por grades de metal que projetavam sombras geométricas nas paredes. Havia outras pessoas ali, não muitas. 6, contando com Otávio. Desconhecidos que se olhavam com a desconfiança educada de quem não sabe se está no lugar certo ou se o lugar certo existe. Uma mulher se aproximou primeiro. Cláudia, foi como se apresentou. Alta, magra, cabelo escuro cortado assimétrico, jaqueta de couro com patches de bandas que Otávio não conhecia. Ela tinha um jeito direto, pragmático, que inspirava confiança imediata. Disse que já tinha vindo a outras edições do Matadouro, que o subsolo era onde a experiência de verdade acontecia, e era normal ficar desorientado nas primeiras vezes. Sua voz era firme e seus olhos não desviavam, qualidades que Otávio, naquele momento de vulnerabilidade, interpretou como sinais de alguém confiável. Os outros eram Beto, um rapaz de 20 e poucos anos com piercings no rosto e um nervosismo que tentava disfarçar com bravata. Úrsula, mais velha, talvez 40, com ar de professora universitária que se perdeu da própria vida. Tavares, um sujeito grande e silencioso que mastigava um palito de dente e observava tudo com olhos de quem cataloga informações. E uma garota que disse chamar-se Lúcia, de no máximo 19 anos, com pupilas tão dilatadas que a íris tinha desaparecido. 6 pessoas, nenhuma com vínculos entre si. Nenhuma que seria procurada antes de segunda-feira. Se fosse procurada. Foi Tavares quem primeiro disse em voz alta o que todos estavam sentindo. Tentou voltar ao andar de cima e encontrou a escada bloqueada. Uma chapa de aço tinha sido encaixada no topo, transformando a escada em um poço vertical sem saída. Ele desceu de volta com o rosto cinzento e comunicou a situação com uma economia de palavras que tornava tudo pior. Beto tentou as outras escadas. Mesmo resultado. Úrsula encontrou uma porta lateral que dava para um corredor, que levava a outro corredor, que levava de volta ao ponto de partida. O matadouro tinha engolido todos eles. E foi nesse momento, com o pânico começando a subir, que Otávio ouviu, com a mesma parte de si que produzia os sonhos, que guiava o pincel nas madrugadas sonâmbulas, que reconhecera o símbolo no convite. Uma percepção que existia abaixo do pensamento consciente. Passos, metódicos, pacientes. Alguém que conhecia aqueles corredores como conhecia o próprio corpo. O caçador tinha começado a trabalhar. A primeira a desaparecer foi Lúcia. Estava ali, encostada na parede com os braços cruzados, e no instante seguinte simplesmente não estava. Sem grito, sem som de luta.
como se os corredores a tivessem absorvido. Beto quis ir procurá-la. Cláudia o convenceu a não ir. Disse que se separar era o pior erro possível, que precisavam ficar juntos, que ela conhecia aquele tipo de lugar e sabia que havia saídas de emergência em construções industriais. Era só questão de encontrá-las. Sua calma era tranquilizadora. Sua liderança parecia natural. Otávio a observava. Algo nele, aquela percepção subterrânea, aquele instinto que ele passara a vida inteira tentando traduzir em tinta, registrava uma dissonância. Cláudia estava calma demais. Não a calma de quem controla o medo, mas a calma de quem não tem medo. A diferença é sutil, mas existe. E Otávio a sentia como se sentisse a diferença entre dois tons de vermelho que, para qualquer outra pessoa, seriam idênticos. Ele guardou essa percepção. Ainda não confiava nela. Talvez fosse paranoia, talvez fosse o medo distorcendo tudo. Mas guardou. Encontraram Lúcia 20 minutos depois. Ou o que restava da urgência de encontrá-la. Porque o que encontraram não era mais Lúcia. Era o que sobra quando alguém decide que uma pessoa não merece continuar existindo e age de acordo com essa convicção. O corpo estava numa das câmaras frias, disposto com um cuidado que era pior do que o descuido teria sido. Organizado, limpo quase, como se quem fizer aquilo considerasse desorganização uma falta de respeito. Não com a vítima, mas com o trabalho. Úrsula vomitou. Beto recuou até bater as costas na parede e escorregou até o chão. Tavares ficou parado, olhando, e Otávio viu nos olhos dele algo que reconheceu. O homem estava processando, catalogando, tentando entender a lógica daquilo como forma de não sucumbir ao horror. Cláudia fechou a porta da câmara fria com firmeza. "Não podemos ficar aqui", disse, e os guiou para a esquerda, para mais fundo. Otávio notou, registrou, mas seguiu, porque a alternativa era ficar sozinho naqueles corredores com algo que fazia aquilo com pessoas. E por pior que fosse a companhia de uma desconhecida que talvez não fosse o que parecia, era melhor do que a solidão absoluta do labirinto. Eles andaram. Os corredores se multiplicavam com uma regularidade que desafiava a planta original do frigorífico. Otávio tinha certeza que já tinham percorrido uma distância maior do que o prédio comportava, como se o subsolo obedecesse a uma geometria própria, uma arquitetura planejada não para armazenar carne, mas para desorientar pessoas, para cansá-las, para separá-las. Beto foi o segundo. Ele tinha ficado para trás, 2 metros, talvez 3, o suficiente. Um som úmido, curto, como de uma faca entrando em uma fruta madura, e depois silêncio. Quando se viraram, o corredor atrás deles estava vazio. Apenas um rastro escuro no chão conduzindo até uma porta lateral que não estava ali antes. Tavares agarrou Cláudia pelo braço. "Você está nos levando para dentro", disse, com a voz de quem constata um fato. "Cada vez mais para dentro." Cláudia se soltou com um gesto seco. "Estou tentando encontrar uma saída." "Não existe saída", disse Otávio. Todos olharam para ele. Otávio não sabia exatamente como sabia. Mas sabia. A mesma certeza dos sonhos, a mesma clareza involuntária que colocava imagens em suas telas antes dele entender o que significavam. Aquele lugar era uma boca, e eles estavam caminhando em direção à garganta. "Isso é projetado", continuou, e as palavras vinham como se outra parte dele estivesse falando. Os convites, as pessoas escolhidas, a festa esvaziando aos poucos, as saídas seladas, nada disso é improvisado. Não existe saída porque nunca existiu. A saída foi fechada antes da gente entrar. Talvez antes da gente receber o convite. Úrsula soluçava baixinho, encostada na parede. Tavares olhava de Otávio para Cláudia com olhos estreitos. E Cláudia, a máscara de Cláudia, oscilou por 1 segundo. 1 segundo apenas. Uma microexpressão, um ajuste nos músculos ao redor dos olhos, uma rigidez momentânea no maxilar. O tipo de coisa que ninguém perceberia numa situação normal. Mas Otávio perceberia. Otávio via. O homem apareceu sem pressa. Surgiu no final do corredor sem dramaticidade, sem pose, sem a teatralidade que os filmes ensinam a esperar de alguém assim. Era um homem comum, estatura média, cabelo castanho ralo,
Rosto que se esqueceria em 5 minutos numa fila de banco. Vestia roupas práticas, calça de brim, camisa de trabalho com as mangas dobradas, botas com sola de borracha, um avental de plástico grosso, o tipo que se usa em frigoríficos. A única coisa extraordinária nele era o que segurava na mão direita. Uma faca curta, de lâmina grossa, com o fio voltado para cima. Ele olhou para o grupo com algo que Otávio só conseguia descrever como decepção profissional. A expressão de um fiscal que encontra irregularidades previsíveis. E então falou, poucas palavras, sem levantar a voz. Explicou que eles estavam ali porque escolheram estar. Que ninguém os obrigou a buscar o extremo, o proibido, o que ficava no limite. Que uma sociedade saudável não produz gente que procura um lugar chamado matadouro à meia-noite num bairro industrial e que alguém precisava cuidar disso. Era uma constatação dita com a mesma entonação com que se explica um procedimento burocrático. Tavares avançou. Era o maior ali, o mais forte, o mais preparado para uma reação física. Avançou com o corpo baixo, os punhos cerrados, a determinação de quem decidiu que era melhor morrer tentando do que morrer esperando. O homem o esperou. Conhecia cada centímetro daquele corredor, cada ângulo, cada distância. Quando Tavares chegou perto o suficiente, o homem simplesmente deu um passo para o lado. Um único passo, econômico, ensaiado. E usou a faca com a precisão de quem já fez aquilo centenas de vezes. A lâmina encontrou o ponto exato entre as costelas e Tavares caiu como se fosse uma marionete que teve suas cordas cortadas. Úrsula correu. Desapareceu num corredor lateral, seus passos ecoando e depois sumindo. Otávio sabia que ela não iria longe. Aquela arquitetura não permitia fuga. Permitia apenas a ilusão de fuga. O suficiente para manter as pernas funcionando e o coração bombeando adrenalina. E então eram dois. Otávio e Cláudia. O homem olhou para Cláudia e fez um gesto com a cabeça. Breve, quase íntimo. O gesto de quem reconhece um colega de trabalho. E Cláudia se moveu. Não para trás, não para os lados. Para frente, para perto do homem. Com naturalidade, com familiaridade. Com a postura de quem volta para o lugar que sempre ocupou. Esse é diferente. Ela disse ao homem, indicando Otávio com o queixo. Ele sabe de coisas. Sentiu que algo estava errado desde o começo. O homem olhou para Otávio com curiosidade. A primeira emoção genuína que demonstrava. Eles sempre acham que são diferentes, respondeu. Otávio não sentiu surpresa. A confirmação do que já sabia chegou sem impacto. Cláudia era parte do mecanismo. A isca que ganhava confiança. A pastora que guiava o rebanho para dentro do abate. E ela fazia isso com a convicção de que acreditava estar do lado certo da faca. O que Otávio sentiu foi outra coisa. Uma lucidez terrível. O véu que sempre existira entre ele e o mundo, aquela membrana que os sonhos vinham adelgaçando, que as pinturas vinham traduzindo, se rompeu por inteiro. E o que estava do outro lado não era o sobrenatural. Era o natural. O absolutamente, irrevogavelmente natural. A verdade simples e insuportável de que o mundo contém pessoas que decidem quem merece viver e pessoas que as ajudam, e que esses mecanismos funcionam não apesar da sociedade, mas dentro dela, nos porões, nos subsolos, nos espaços entre as paredes. E Otávio entendeu com uma clareza que era quase calma que para sair dali precisaria se tornar algo que nunca tinha sido. O homem se aproximou. Cláudia se afastou, dando espaço, um movimento coreografado de quem já viu aquilo acontecer muitas vezes. Otávio recuou, 2 passos, 3. Suas costas bateram numa porta de câmara fria, pesada, de aço com a maçaneta de alavanca que se usa em ambientes industriais. A maçaneta estava quente, como no sonho. Exatamente como no sonho. Otávio a puxou. Não sabia o que esperava encontrar. Uma saída, talvez, uma resposta. Mas o que havia era apenas uma câmara fria, pequena, escura, com paredes de aço inoxidável e o chão coberto por uma camada fina de gelo antigo. E na parede oposta, um painel elétrico exposto,
com fios e disjuntores que controlavam um sistema de refrigeração do subsolo inteiro. O homem entrou atrás dele, sem pressa, convicto de que aquilo era um beco sem saída. Mais um animal encurralado no final de um corredor projetado para encurralar. Mas Otávio já não era o mesmo que tinha entrado ali. Ele agarrou o painel com as duas mãos e puxou. Os fios se soltaram numa cascata de faíscas que iluminou a câmara com um branco cegante, o oposto exato daquela luz vermelha, uma negação total da estética do matadouro. O curto-circuito percorreu a fiação do subsolo inteiro. As luzes piscaram, apagaram, voltaram num ciclo frenético. O sistema de emergência disparou e em algum lugar acima, na estrutura velha do frigorífico, uma porta automática de contenção, instalada décadas atrás, se abriu com um estrondo pneumático. O homem avançou no escuro. A faca encontrou o ombro de Otávio. Não o centro do peito, como pretendia, porque o estrobo das luzes destruiu a precisão milimétrica com que ele operava. Otávio sentiu a lâmina rasgar músculo e bater no osso. Sentiu o calor líquido do próprio sangue descendo pelo braço e respondeu com a única coisa que tinha: as mãos. Encontrou o rosto do homem no escuro e usou os polegares. Não pensou, não decidiu. Não houve ponderação moral ou cálculo de consequências. O corpo agiu com a sabedoria ancestral e impiedosa de qualquer animal que se recusa a morrer. O homem caiu para trás. Otávio não esperou para ver o resultado. Correu para fora da câmara fria com o braço esquerdo pendendo, inútil, encharcado de sangue. O corredor estava em colapso elétrico. Luzes piscando em sequências aleatórias, portas se abrindo e fechando, o sistema inteiro do frigorífico convulsionando como um organismo em choque. Cláudia estava no corredor, de pé, imóvel, bloqueando o caminho que levava ao estrondo da porta de contenção. Seu rosto, sob a luz estroboscópica, alternava entre visível e invisível com uma cadência de pesadelos. Ela olhava para Otávio, olhava para a câmara fria de onde ele tinha vindo, olhava para o corredor de onde não vinha nenhum som. "Me ajuda", disse ela. 2 palavras. Otávio leu nelas tudo o que precisava. Cláudia tinha ouvido o homem cair e compreendido, com a velocidade de quem sobrevive lendo situações, que a dinâmica tinha mudado, que o mecanismo tinha quebrado, que ela agora era a peça solta de uma máquina que não funcionava mais, e que peças soltas são descartáveis. Otávio passou por ela. Não a empurrou, não a tocou, não a olhou nos olhos. Simplesmente passou como quem contorna um móvel. Cláudia agarrou o braço dele, o braço ferido, e a dor foi tão absurda que Otávio quase desmaiou. Mas não desmaiou. Puxou o braço de volta com uma brutalidade que não sabia que possuía e continuou andando. Atrás dele, ouviu Cláudia chamando. Primeiro com urgência, depois com algo que poderia ser desespero. E depois, mais distante, outro som, passos arrastados, irregulares, mas determinados, vindo da direção da câmara fria. O homem não estava morto. Estava machucado, cego talvez, mas não morto. E no escuro do seu próprio labirinto, ele não precisava de olhos. Otávio chegou à porta de contenção. Uma abertura no teto do subsolo que dava para o andar de cima. Uma escada de manutenção vertical de ferro enferrujado. Subiu usando um braço só, os degraus escorregando sob os dedos ensanguentados, cada movimento do ombro ferido enviando ondas de escuridão pelos cantos da visão. Atrás e abaixo, os sons se misturavam, a música da festa ainda tocando para ninguém, as portas batendo e algo que poderia ser Cláudia gritando ou poderia ser o metal do frigorífico se contraindo no frio. Otávio não olhou para trás. Emergiu no andar da festa. Vazio. Os copos no chão, a fumaça de gelo seco ainda rastejando, as caixas de som vomitando graves numa pista de dança deserta. Encontrou a porta de saída. A mesma por onde tinha entrado horas antes, uma vida antes, e saiu para a rua. O ar da madrugada paulistana o atingiu como um soco. Poluição, gasolina, lixo, asfalto molhado de uma chuva que ele não vira cair. Otávio respirou. Tropeçou até a calçada oposta e caiu sentado no meio-fio. O matadouro ficou em silêncio atrás dele. Um prédio industrial entre outros prédios industriais. Anônimo, invisível,
exatamente como foi projetado para ser. Otávio não procurou a polícia. Não naquela noite, não nos dias seguintes. Passou no pronto-socorro com uma história sobre queda em obra. O médico de plantão costurou o ombro com a indiferença competente de quem já ouviu mentiras melhores e piores e voltou para o apartamento na Bela Vista. As telas estavam lá. As 7 pinturas do corredor vermelho, do símbolo, dos rostos que agora ele podia nomear. Lúcia, Beto, Tavares, Úrsula, pessoas reais que ele tinha visto morrer ou desaparecer para morrer. E que tinha pintado antes de conhecer, antes de saber que existiam. Ele jogou os pincéis fora. Não porque tivesse parado de ver. Pelo contrário, depois daquela noite, Otávio via mais. Via com uma acuidade que era insuportável e permanente. Como se alguém tivesse removido cirurgicamente a capacidade de não perceber. Andava pela Augusta e via a agressividade latente em cada interação, a economia de poder que governa até o mais banal dos encontros. Os pequenos matadouros cotidianos que funcionam sem subsolo e sem convite. Via os predadores e as presas, e os cúmplices que facilitam a passagem de um para o outro. Via o mecanismo. Jogou os pincéis fora porque já não precisava traduzir. O véu tinha se rompido por completo, e o que existia do outro lado não era mais uma visão. Era a realidade, nua, contínua, sem o filtro misericordioso que permite às pessoas normais funcionarem. Às vezes pensava em Cláudia, não com raiva ou piedade, com uma espécie de reconhecimento frio. Ela também via o mundo como ele era. Apenas tinha escolhido o outro lado da faca. E quando o mecanismo quebrou, quando o homem que lhe dava propósito caiu no escuro de sua própria câmara fria, Cláudia descobriu que todas as peças descartáveis eventualmente descobrem que a máquina não faz distinção entre quem serve e quem é servido. Otávio não sabia se ela tinha sobrevivido. Não queria saber. O que sabia era o seguinte: ele tinha feito o que era necessário para sair vivo daquele lugar. Tinha usado os polegares nos olhos de um homem. Tinha deixado uma mulher para trás num corredor com algo que se aproximava. Tinha escolhido a própria sobrevivência com uma brutalidade que não reconhecia como sua, mas que era. Sempre tinha sido, dormindo sobre a pele como um animal paciente. O fim justifica os meios? A pergunta era irrelevante. No subsolo do matadouro não existiam fins nem meios. Existia apenas um instante. O agora absoluto de um organismo decidindo entre existir e não existir. Filosofia é luxo de quem está a salvo. No corredor vermelho, há apenas a porta e a mão que a abre. Otávio saiu de São Paulo 3 semanas depois. Levou pouca coisa, deixou as telas, deixou o nome. Deixou a pessoa que tinha sido antes daquela noite de março, porque essa pessoa não existia mais. Talvez nunca tivesse existido de verdade. Talvez fosse apenas o véu fingindo ser gente. No lado de fora do frigorífico, na Moca, a cidade continuava. O trânsito, o comércio, o barulho, a vida. O matadouro provavelmente também continuava. Em outro endereço, com outro nome talvez, com novos convites e novas vítimas escolhidas pelo mesmo critério silencioso. Gente que ninguém procuraria. O mecanismo não depende de um homem. Mecanismos nunca dependem. Otávio sabia disso. Via com a clareza impiedosa de quem olhou para o abismo e descobriu que o abismo não olha de volta. O abismo nem precisa olhar. Ele simplesmente está ali. Sempre esteve. Abaixo dos pés, atrás das paredes, no subsolo de cada cidade e cada pessoa. A única diferença entre quem sabe e quem não sabe é que quem sabe não consegue mais dormir. E Otávio não dormia. Não mais. E aqui estamos. Renato sobreviveu? Tecnicamente, isso é uma vitória. Mas vocês perceberam, não é? Vocês perceberam que tipo de vitória essa é? Tem uma coisa nessa história que não me sai da cabeça. A ideia de que filosofia é luxo de quem está a salvo. A gente faz perguntas morais bonitas no conforto das nossas casas.
o que é certo, o que é justificável, até onde se pode ir. Agora coloquem essas perguntas no corredor de frigorífico, com luz vermelha e algo se aproximando. Vejam como elas se dissolvem rápido. E o matadouro? O matadouro é a parte que me tira o sono. Porque o matadouro não é um lugar, é um mecanismo. E mecanismos não dependem de uma pessoa. Troca-se o operador, muda-se o endereço, imprime-se novos convites. O subsolo continua existindo. Sempre existiu. Me digam nos comentários, vocês teriam ido? Se recebessem aquele convite, a cartolina preta, as letras prateadas, o endereço na zona industrial, vocês teriam ido? Antes de responder, lembrem-se. Todo mundo que entrou no matadouro também achava que era só uma festa. Até a próxima evocação, criaturas da noite. Bons pesadelos.